Sermão do Monte, capítulo 26, parte 2. Olho por olho, dente por dente. Foi à luz desse pano de fundo que Nosso Senhor apresentou esse ensino. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, como está em Mateus, capítulo 5, versículo 39, juntamente com as demais afirmações que se seguem. Como é claro, estamos defronte de um assunto que, com frequência, tem dado margem a debates e por muitas vezes tem sido mal compreendido e que sempre tem sido a causa de muitas confusões. É provável que na Bíblia não exista outra passagem que tenha produzido tanta disputa e animosidade como esse preceito, o qual nos recomenda a não resistirmos ao perverso, a nos mostrarmos amorosos com o próximo e a perdoarmos os nossos ofensores. O pacifismo tem sido causa de muitos conflitos verbais e geralmente leva a uma atitude que está tão longe quanto é possível daquilo que foi aqui ensinado e inculcado por nosso bendito Senhor. Naturalmente, esta é uma daquelas passagens bíblicas para as quais as pessoas prontamente apelam, logo que o Sermão do Monte é mencionado. Muitos, sem dúvida, têm esperado ansiosamente que chegássemos a esse versículo. E agora, finalmente, estamos aqui. Não obstante, coisa alguma foi mais importante do que todo o estudo anterior que fizemos, para que pudéssemos chegar a esse trecho bíblico, porque, conforme temos visto ao longo destas exposições, esse tipo de injunção só pode ser verdadeiramente compreendida se for devidamente mantida dentro de seu contexto e pano de fundo. No começo desta série de estudos vimos que existem determinados princípios de interpretação que precisam ser levados em conta se quisermos realmente saber a verdade acerca destas questões. Poderíamos avivar nossa memória acerca de alguns deles. Em primeiro lugar, jamais deveríamos pensar no Sermão do Monte como um código de ética ou como um conjunto de regras que cubra detalhadamente toda a nossa maneira de nos conduzirmos. Também não deveríamos imaginar que esse sermão é uma espécie de lei que veio substituir a antiga lei mosaica. Bem pelo contrário, o que se pretende aqui é enfatizar o espírito da lei. Por essa razão, não deveríamos apressar-nos a folhear o Sermão do Monte, rebuscando alguma passagem particular, se quisermos saber o que nos convém fazer quanto a determinada questão. Ninguém consegue arrancar tal utilidade do Novo Testamento. Não é, de fato, uma tragédia que nós, que estamos sob o pálio da graça, sempre parecemos querer meter-nos debaixo da lei? Perguntamos uns aos outros, qual é o ensino bíblico exato a respeito dessa ou daquela questão? E então, quando não podemos receber um sim ou um não como resposta, a nossa tendência é dizer: tudo isso parece tão vago e indefinido. Em segundo lugar, esses ensinamentos jamais deveriam ser aplicados mecanicamente, como se tivéssemos aqui uma lista de assuntos classificados. O que conta é o espírito e não a letra. Não que pretendamos depreciar a letra, mas o que nos cumpre enfatizar é o espírito desse ensinamento. Em terceiro lugar, se a nossa interpretação chega a fazer esse ensino parecer ridículo ou se ela conduzir-nos a alguma posição ridícula, então, como é evidente, a nossa interpretação estará laborando em erro. No entanto, há muita gente que se torna culpada desse erro. O princípio que vem a seguir é este:
Se a nossa interpretação fizer com que esse ensino pareça impossível, então ela também estará em erro. Nosso Senhor jamais ensinou qualquer coisa impossível. Há pessoas que interpretam de tal maneira certos elementos do Sermão do Monte que a sua interpretação é necessariamente falsa. Mas todos os ensinos aqui constantes visam a nossa vida diária. Em último lugar, cumpre-nos relembrar que, se a nossa interpretação sobre qualquer dos aspectos desse sermão contradiz o claro e óbvio ensino das Escrituras, conforme se pode depreender de outros pontos da Bíblia, então, uma vez mais, é óbvio que nossa interpretação saiu pela tangente. As Escrituras precisam ser confrontadas com as Escrituras. Não há contradição alguma dentro do ensino bíblico. Com essas verdades em mente, consideremos o que o nosso Senhor ensina aqui. Disse ele: Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Mas os escribas e fariseus insistiam: olho por olho, dente por dente. O que está envolvido nisso? Inevitavelmente, precisamos começar o exame pelo aspecto negativo, o que, no caso desta afirmação, não deve ser entendido literalmente. Sempre haverá pessoas que digam: o que eu quero dizer é o seguinte: precisamos aceitar as Escrituras exatamente como elas são. E a Bíblia diz: não resistais ao perverso. Isso é tudo, e nada mais precisa ser dito. Por enquanto, não podemos ventilar toda essa atitude referente à interpretação das Escrituras. Porém, de modo algum seria difícil mostrar que, se isso tivesse de ser posto em execução em cada situação, haveríamos de chegar a uma interpretação que não somente é ridícula, mas também impossível. No entanto, tem havido algumas personagens famosas na história da Igreja e do pensamento cristão que têm insistido que precisamos interpretar dessa forma a presente declaração. Talvez nenhum outro homem tenha influenciado mais poderosamente a maneira de pensar dos homens a respeito dessas questões do que aquele grande escritor, Conde de Tolstói. Ele era um daqueles que diziam que essas palavras de Nosso Senhor precisam ser atendidas literalmente. Asseverava ele que dispor de exércitos, de força policial e mesmo de magistrados é algo anticristão. E ele insistia em que não devemos oferecer resistência ao perverso, pois o método de Cristo não consistiria em resistir ao mal em qualquer sentido. Tolstói afirmava que essa declaração não tem qualificativos modificadores, que ela não expressa a verdade somente sob circunstâncias especiais. Ela estipula: não resistais ao perverso. Ora, os policiais resistem aos perversos. Portanto, não deveríamos dispor de forças policiais. Outro tanto, poder-se-ia dizer a respeito das forças armadas, dos magistrados, dos juízes e dos tribunais de justiça. Não se deveria aplicar qualquer punição aos criminosos. Não resistais ao perverso. Existem outros estudiosos que não chegam à posição extremada de Tolstói. Esses outros afirmam que devemos dispor de magistrados, de tribunais e assim por diante, mas não acreditam em exércitos, em guerras ou em punição capital. Não acreditam que se deva executar a quem quer que seja, em qualquer sentido, judicial ou não. Você talvez esteja familiarizado com essa modalidade de ensino e de perspectiva, e faz parte da tarefa da pregação e da interpretação das Escrituras rebater essa atitude,
quando ela é exposta de maneira honesta e sincera. Para mim, parece que podemos dar resposta adequada a toda essa objeção, relembrando uma vez mais o contexto e a conexão inteira dessas afirmações.